Pessoal, acho que foi possível ver a diversidade envolvida aqui. E a gente abre, então, para que vocês façam perguntas, questionamentos, ou coloquem questões de vocês também, né? Ou para toda a roda, ou direcionado. Só fala o nome, tá? E a turma que você é, tá bom? Meu nome é Aline, sou do terceiro F Matarazzo. Eu só queria agradecer vocês, porque tem alguns alunos aqui que participaram da ocupação que teve em 2016 na Matarazzo. Uma grande forma de ensino médio. Eu quero agradecer vocês, porque são vocês que dão força para a gente continuar essa luta. Não só essa, como outros também. Vocês são uma inspiração para a gente. Eu queria agradecer mesmo. Quem mais? Meu nome é Elina, sou do terceiro A no Matarazzo também. E eu queria saber como que é o convívio de vocês, tipo, na sociedade. Porque vocês falaram, tipo, quando vocês falam que vocês fazem parte de algum movimento, fazem alguma coisa para ajudar, como que eu posso falar? Os que são, tipo, os que sofrem mais em relação à sociedade. Eu queria saber como que é o convívio de vocês quando vocês falam do trabalho de vocês. Pode ser qualquer um. Agora sim, Ana. A gente precisa ressaltar que o nosso trabalho aqui é uma coisa que eu converso bastante com eles. Nós estamos procurando implementar o que a Constituição de 88 determina. A Constituição, as três principais palavras que eu costumo utilizar com eles é a igualdade, é o respeito e é a solidariedade. Todas as pessoas que estão aqui envolvidas, né, estão buscando, estou vendo, procurando implementar o que a Constituição está determinando. E a gente está, estou vendo a gente entrar assim, estamos vivendo um período, né, uma era, espero que seja breve. Todas essas tentativas nossas, elas podem ser recriminadas. Né? E o que nós estamos fazendo aqui é buscar cumprir o que está na Constituição. A Constituição tem 30 anos e as pessoas reclamam muito que aquilo que está no papel não foi colocado em prática. Só que eu trago vocês aqui, os meus alunos, para vocês desenvolverem a cidadania, vocês tirarem isso do papel e fazer com que prevaleça a nossa Constituição. Ultimamente, a gente tem ouvido falar muito também dessa questão de nacionalismo, nacionalidade, né? Eu acho que a gente precisa capturar um pouco esse conceito, porque as pessoas que estão aqui fazendo o depoimento delas são as pessoas que têm amor à pátria. Tem amor à pátria, tem o cuidado, tem o respeito com o outro, são acolhedores. Então a gente precisa começar a procurar nas falas que a gente vê aí fora, quem é que está acolhendo, né? Quem é que está sendo solidário. Né? Não é somente na fala, né? É na prática. Quem que realmente está fazendo isso aí. Tá bom? Era isso aí. Gente, eu vou pegar o microfone aqui, acho que todo mundo vai ter a oportunidade de responder. Mas, respondendo a pergunta da colega em relação ao sofrimento, enquanto os refugiados, nós temos parceiros que nos auxiliam, principalmente a Caritas, que é uma organização extremamente preparada para acolher refugiados. Então, qualquer caso de sofrimento, de violência no trabalho, de violência doméstica, a gente encaminha para eles e eles dão encaminhamento para os órgãos competentes. Agora, eu vou tomar a liberdade aqui de fugir um pouquinho da questão dos refugiados, porque a violência está crescente em várias vertentes, e eu, como homossexual e educadora, não poderia deixar de dizer também da violência em relação à homofobia, né? Então, como que eu vejo que é importante para tentar romper, talvez não com a violência, porque isso é um caminho bastante árduo,
mas para a gente se proteger. Eu acho que as relações afetivas são muito importantes. Então, você buscar um ponto de apoio, de acolhimento, seja na escola, seja na família, que muitas vezes é difícil, seja com os amigos, isso ajuda muito. Eu vejo o meu processo quando eu me assumi, o meu ponto de apoio foram os meus amigos e foi a faculdade, essa universidade que me ajudou. E se hoje eu estou aqui por N motivos, é porque eu tive apoio dos meus professores. Então, tentem, vocês que estão sofrendo violência, independente de qual tipo de violência, buscar um ponto de apoio. Sempre tem um professor com quem você pode conversar, sempre tem um colega com quem você pode abrir, ou a mãe de um amigo que você pode contar. Sempre tem alguém disposto a te ouvir, isso é importante. Não se calem, não se sufoquem, porque isso tem consequências a longo prazo que são muito graves. Então, busquem esse apoio fora de casa. Respondendo à dúvida da estudante em relação ao que nós oferecemos para a sociedade. Eu sei que todos aqui oferecem muito. O MST tem 70 cooperativas, 150 mil assentados, e nós somos os maiores produtores da América do Sul de arroz orgânico. E somos os maiores produtores de orgânico do Brasil. E nós fazemos ações solidárias. Quando vocês verem essas marchas aparecendo na televisão, a imprensa, a mídia convencional, elas não mostram a realidade. Nós passamos um grupo do Departamento de Direitos Humanos do MST, fazendo doações de toneladas de leite, toneladas de grãos, toneladas de hortaliças, hortifruti grangeiros, para quando a gente chega na cidade, a população já nos conhece e nós somos bem acolhidos. Então, assim, eu acho que quando a gente vai e leva essas notícias, por isso essas informações aqui é muito importante. A mídia, os fazendeiros, a bancada ruralista não querem saber disso. Enquanto o dinheiro que eles investem na soja, nos grãos, no eucalipto são gastos fora do país, nós aquecemos a economia interna do município, do estado e do país. Por isso a reforma agrária é tão importante. Em relação à Constituição, está escrito na nossa Constituição que toda terra improdutiva que não cumpre a sua função social deve ser passado para a reforma agrária. Então o movimento denuncia essas terras e depois leva nome de ladrão. Eu falei para uma cliente que eu era do MST, que aquele candidato que ela estava declarando voto me chamava de terrorista e dizia que MST bom era MST morto. Aí ela ficou em choque, ela falou: Você que compra as verdurinhas saudáveis é do MST? Você é trabalhadora rural do MST? Então ela fez o vira-voto. Então é importante a gente levar essas, porque as pessoas do bem estão muito enganadas. É claro que os do mal encontram, nele o seu representante, tem o direito, no Estado democrático de direito. Mas tem muita gente enganada, a gente tem que levar essas informações em relação a todos esses setores. Eu queria só complementar um pouco a fala da companheira, porque assim, o que é um movimento? É um monte de gente que se junta por alguma coisa que está injusto e vai à luta por aquilo. Por isso lutar não é crime. Na verdade é uma contradição, é a primeira contradição do MST. Se a gente ocupa uma terra, porque aquela terra já foi dada por lei que ela é para a reforma agrária. E se a gente esperar, como eles mandam, ficar esperando na casa chegar uma cartinha para eles destinarem uma terra, isso não vai acontecer. Então a gente vai para poder fazer a lei acontecer. Então isso é uma contradição. A gente faz para que a lei seja cumprida. Posso? Gente, vocês se incomodam se eu descer para poder... Eu não consigo enxergar ela direito daqui. E ali eu fico mais pertinho dela e eu consigo ver o que eu tenho.
poder responder. Foi você que perguntou, não foi? Qual é o seu nome? Lília, você perguntou pra gente dos movimentos sociais o que a gente faz com as pessoas mais necessitadas. Foi essa a sua pergunta? Tá. A gente do Bíblia Preta recebeu nas últimas 3 semanas ameaças de morte, eu e a Isabela. E desde 2014, quando a gente trabalhava na Marcha das Vadias, e nas últimas 3 vezes que a gente trabalhou nas ações pró-conscientização de lei de aborto, a gente sofreu ameaças desde nazis daqui de São Paulo, lá do Sul, até meu rosto foi exposto, meu filho foi exposto, os meus dados bancários, o meu endereço, coisas da minha vida, do meu marido, enfim. Várias coisas pessoais da nossa vida, os nossos dados, a nossa cara, o nosso endereço. A nossa cara está a tapa todos os dias, por causa do que a gente faz. Eu ajudando a trabalhar com a educação de base, pré-vestibular, vestibular, tutoria de pós-graduação, os meninos da Revolta da Lâmpada trabalhando com a população LGBT, a Desirê ajudando pessoas de comunidades carentes a fazer novas formas de construção mais duráveis e mais fáceis de manter, o Fábio e a moça do EBST criando verdurinhas saudáveis, como ela falou, eu achei muito fofo isso. A Elis trazendo bebês maravilhosos ao mundo, a Nina e a companheira ajudando a quebrar barreiras de língua com refugiados, a moça da Biblioaspa também ajudando não só a quebrar a barreira da língua, mas a barreira da cultura, os meninos das comunidades indígenas fazendo intercâmbios culturais super importantes com comunidades originárias e a gente aqui no conceito do ambiente urbano, que não temos a menor ideia de como é que era essa terra toda. A gente chegou, o rapaz das comunidades quilombolas, que tem todo um projeto maravilhoso, não só de entrar na academia e conseguir um avanço para si mesmo, mas também para levar esse avanço de volta para a comunidade. Cada um de nós tem um super projeto para si, para as comunidades. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O professor de vocês falou sobre democracia, sobre direitos, sobre exercer esses direitos, entender a democracia, e ele falou sobre pátria. Nós, anarquistas, a gente não acredita em pátria. Porque para que os refugiados estejam aqui, a gente tem que entender que o conceito de pátria, o conceito de fronteira, é um conceito artificiado. A terra é de todo mundo. A terra é de todo mundo, tanto é que é de todo mundo que se você não usar direito, disser que aquela terra é daquela pessoa e daquela pessoa só, ela tem o direito de acumular e deixar outras pessoas no meio de fora. Plantar eucalipto, acabar com aquele ecossistema e deixar os quilombolas sem terra. Dentro da nossa cabeça, a horizontalidade funciona da seguinte maneira: se tem terra suficiente para todo mundo, não há porquê algumas pessoas tenham mais do que outras. Aí é isso que a gente está fazendo, isso que a gente sofre. Tomar lâmpada na cara, dizer que MST bom é MST morto, viado bom é viado morto, bissexual boa é bissexual morta, menininho preto bom é menininho preto morto, meu filho. E vocês, o que vocês estão fazendo? Isso é democracia, exercer democracia. O que vocês entendem de direitos, direitos humanos? Quem aqui conhece a Declaração dos Direitos Humanos? Vocês já leram? Vocês já leram a Declaração dos Direitos Humanos? E eu vivo batendo na tecla de que, assim, a gente tem a ideia de que a gente está numa democracia, mas democracia aqui não existe, tá? A nossa Constituição é recente, mas a nossa Constituição foi criada com base em uma série de brechas desde a ditadura. Tanto é que essas brechas permitem que a nossa democracia apresente o grau de fragilidade que ela tem agora. As nossas instituições foram baseadas em brechas que permitem que elas mesmas não hajam para a própria manutenção. Por isso que hoje em dia tem uma pessoa declarando abertamente que vai exercer uma ditadura e vai quebrar as instituições e ninguém está fazendo absolutamente nada. Porque a instituição serve justamente para isso. Se alguém fez alguma coisa errada, a instituição vai lá e aplica uma sanção, certo? Não é para isso que ela serve. Se alguém fala para você, eu vou acabar com a democracia, o sistema democrático vai lá e fala, olha, você não pode lutar contra a democracia. Isso está na Constituição. As instituições estão cumprindo seu papel? Quando as instituições não cumprem seu papel, quando o Estado não cumpre seu papel, quem é que tem que fazer isso? Os movimentos sociais e vocês como sociedade civil.
Se o Estado não está fazendo, quem tem que fazer são vocês. Somos nós. E aí, vocês estão fazendo o quê? Vocês têm Grêmio no colégio? Tem? Vocês participam? Não? Se não participam, está na hora de participar. Se tem um Grêmio só, não está cabendo todo mundo, criem coletivos. Criem coletivos de mulheres, criem coletivos. Tem cristão lá? Cria coletivo de cristão. Tem gente que acredita em pátria? Meu, vai trabalhar pela pátria. E eu não concordo, beleza? Não sou eu que vou participar, são vocês. A ideia é: ajuntem-se, encontrem interesses comuns, organizem-se e trabalhem de forma horizontal, como comunidade, juntos. Para o bem de todo mundo, não para o bem de vocês. Lembrem-se, a terra é de todo mundo. O país é de todo mundo. O estado é de todo mundo, a escola é de todo mundo. Beleza? Assim a gente não sofre sozinho. Quem mais? Bom dia, meu nome é Giovana, do terceiro D. Eu acho muito importante isso que está acontecendo aqui, porque as pessoas são muito contra os movimentos devido à falta de informação. Isso cria um preconceito muito grande. Isso tem muito na nossa escola. Eu fiz parte da organização da ocupação que teve em 2016, porém foi totalmente falha. Exatamente por causa da falta de conhecimento do resto dos alunos. E é exatamente o que falta, conhecimento sobre a realidade. O Brasil está entre os países que mais falta noção da realidade. E a gente que está aqui faz parte disso. E a gente estando aqui nessa palestra, a gente se torna mais informado. Na minha sala ocorre muito, por exemplo, ser pessoas contra as cotas raciais. E eu queria que alguém falasse sobre a importância das cotas. Minha dúvida também é um pouco relativa a ela. Eu sou Isabela, do terceiro ano Matarazzo também participei da ocupação e eu queria saber qual que é a maior dificuldade quando você lida com uma pessoa de extremo preconceito diretamente. E também acho que o fator da ocupação, às vezes, contagia muito, além da falta de informação dos outros alunos, também teve manipulação da mídia, e aí teve pessoas tentando pegar a partir, tentando pegar o movimento. Então, para tentar beneficiar eles próprios também. Eu sou a Ana Paula, do terceiro B, e o que eu queria falar é mais sobre um comentário. Foi no mês passado, a gente realizou palestras sobre o movimento LGBT. E foi muito difícil ter que lidar com comentários negativos de algumas pessoas, assim como a gente também recebeu muitos positivos. Só que, de alguma maneira, isso só fortaleceu o que a gente quer passar, porque de alguma maneira a gente está resistindo e está mostrando que a gente existe, que, antes de tudo, a gente é ser humano. E não existe isso de aquela pessoa, eu não quero perto de mim porque aquela pessoa é doente, porque aquela pessoa vai me passar alguma coisa ruim. Não existe isso, a gente é ser humano, a gente é igual e a gente tem total direito de ser o que a gente quiser. E por último, antes de finalizar esse meu comentário, eu só queria falar que ele não. Bom dia novamente, né? Então, quanto às cotas, eu sou aluno que entrei pelo sistema de cotas, né, na Unifesp. Perfeito. Então, eu vejo que é um instrumento que é bastante importante para a inserção de setores da nossa sociedade, de camadas da nossa sociedade, que existe uma visão que é bastante míope, a meu ver, que existem oportunidades iguais na sociedade. Né? Algumas pessoas dizem que você tem que alcançar pelos seus méritos, porque outros alcançaram o ensino superior, que é no caso que nós debatemos aqui, com os próprios méritos, digamos assim. Eles pegam alguns atores dentro de alguns contextos e dizem que aqueles atores eles tomam o todo pela parte, e essa é uma visão errônea.
Eu, como apontei aqui, segundo a assistente social com a qual conversei do Campus Guarulhos, disse que eu era o primeiro aluno que me declarava indígena na Unifesp do Campus Guarulhos. E essa universidade, se não me falha a memória, ela está lá desde 2007. Então, um instrumento de cotas sociais, algumas pessoas elas apontam que não é exatamente quanto tempo a gente vai ficar pagando por essa dívida, esse tipo de coisa. Mas a gente vê que, de fato, tanto os povos, os quilombolas, como os povos indígenas, sofreram e sofrem até os dias atuais inúmeras violências, a questão do racismo, do preconceito, entendeu? Até a integração no mercado de trabalho, ela é bastante defasada com relação às pessoas que não são, no caso dos povos indígenas, a gente chama de juruá ou branco, que é qualquer pessoa que não é indígena, entendeu? A gente vê que a diversidade entre as pessoas que são o acesso, a acessibilidade ao mercado de trabalho ou à educação, ela é bastante distinta. Inclusive, eu acho que esse processo se intensifica quando a gente vai falar das pessoas que moram nas periferias, dos quilombolas que moram em comunidades, dos indígenas que moram em comunidades, que não tem, de fato, seja por conta da infraestrutura, do transporte, não tem o acesso a uma educação de qualidade, entendeu? Então, eu acho que a meu ver, a ignorância, essa questão de dizer que as pessoas elas partem do mesmo lugar, que elas têm direito às mesmas oportunidades, entendeu? É falta de um olhar crítico sobre a nossa sociedade, sobre ao processo histórico sobre o qual o Brasil foi criado, né? Sobre o qual a nossa sociedade, o contexto histórico do qual a nossa sociedade surgiu e ao momento que nós estamos aqui, nesse ano de 2018, essa trajetória dos povos originários, dos povos tradicionais brasileiros e dos demais povos que vieram de outros países, ignorar toda essa multiplicidade, toda a variedade cultural que nós temos aqui no nosso país, a meu ver, ignorância. Isso não tem nada de patriotismo, não tem nada de nacionalismo, porque o povo brasileiro é um povo que veio de misturas de vários povos, entendeu? E nós não devemos ignorar, porque essa é a riqueza do nosso povo. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E tem também que a educação não pode ser coisa de mercado. A gente tem que ter ensino público para todos. O meu filho, bem breve, está estudando numa escola, se preparando para vestibular, e ele é bolsista. Ele chegou para mim e falou: mãe, eu decidi fazer medicina em Cuba, porque lá todo mundo tem direito à universidade. E aqui, mesmo sendo bolsista, eu não tenho tempo para estudar, porque eu tenho que trabalhar na escola para pagar o meu estudo. Então, assim, fica desleal, concorda? Você acha que se ele não concorrer, ele vai ser um mau médico? Lógico que não. Então, a concorrência é muito desleal para quem não tem grana. O problema tudo é o capital, quem não tem dinheiro. Às vezes a gente perde a oportunidade de já ter descoberto a cura de muitas doenças, porque os cientistas estão lá, morrendo, desempregados, sem condições, os sonhos morrendo. Então a universidade, o ensino, a casa, a moradia não pode ser bem de mercado. Eu queria fazer um paralelo a partir do que vocês podem falar, devido às 3 falas, das questões da forma de lidar, às vezes a falta de experiência que nós temos para lidar com determinadas coisas. Mas quando a gente pensou em montar um projeto que só tinha por fim objetivo só a formação artística, a gente não pensava que poderia chegar até onde nós chegamos, ocupação do Conselho Nacional de Juventude, tornando uma entidade a referência na construção do processo de desenvolvimento, não somente com a pauta e a bandeira do funk, mas também com uma pauta prioritária, que é a questão da juventude e o extermínio da juventude, né? A gente teve vários MCs que foram mortos pelo simples fato da expressão da realidade que eles viviam ou vivem ainda até hoje. Mas a partir de experiência dos movimentos coletivos, dos movimentos sociais, que puderam também se aproximar e a gente fazer essas trocas também.
Só que a gente tentou não seguir um direcionamento de cada coletivo, até para a gente não ficar muito parecido com aquele, porque a experiência que nós estávamos vivendo e que vivemos até hoje, ela é muito peculiar do próprio movimento. Primeiro que a gente vive com um monte de contradição, de ter que responder coisas de problema da sociedade que não é nossa, é de toda a sociedade, é um problema de má formação, só que cai na nossa conta, da gente ter que responder isso. Isso, de certa forma, eu costumo dizer que eu passei a aprender muito mais com as perguntas de contradição da minha vida do que simplesmente com aqueles que pensavam iguais. Porque às vezes falar para convertido é muito fácil, mas você tentar dar uma resposta muito elaborada para aquele que não compreende o seu universo é muito difícil. Eu acredito vocês, até por serem jovens, que devam até curtir o funk, mas isso dentro de casa, às vezes para os nossos pais, é muito complicado. Como eu vou falar para minha mãe que o funk ele também educa, uma vez que ela só está condicionada por aquilo que a mídia mostra de coisas negativas? O funk tem muita coisa boa, tem tirado muitos jovens dessa falta de estrutura social, da oportunidade do primeiro emprego, de conhecer, por exemplo, situações como os movimentos sociais a partir da nossa bandeira. Então pôde possibilitar. E as músicas que são boas pra caramba? E o Rap da Felicidade, que é um dos maiores hinos de favela que nós temos, que ele diz que só quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasceu. Entende? Não é assim a letra, mas eu tentei complementar dessa forma. Tem muitas letras bacanas. E as mulheres negras? E outras mulheres que têm feito funk feministas, que estão dentro desse movimento, que se não fosse o próprio movimento, elas não teriam espaço de fala, de projeção e de mostrar um outro tipo de feminismo que não é discutido em determinados espaços onde isso é ensinado, é elaborado, direcionado. Então, assim, a partir desses dispositivos que nós montamos em 2012, passamos a entender que o nosso processo de todo jovem, que estava, boa parte dele, apaixonado por aquilo que a mídia estava falando, que era só construir uma letra, era só construir um beat, e na semana ou no mês seguinte você estaria ganhando milhões de reais. Isso não é verdade. É todo um processo de desenvolvimento. Então era muito complicado para nós lidar com essas contradições. Então, a partir desse dispositivo que a gente tem, dos jovens se interessar pela bandeira do funk, o que nós percebemos? Que a gente tinha um processo de desenvolvimento social, cultural e de formação de cidadania também. Porque se todo esse jovem que chega até a gente, é porque ele chega ali com objetivo. Nem todos irão tornar grandes artistas, mas se ele chegar até a gente tem a missão e o papel de fazer com que ele entenda, né, outros caminhos que possam ser direcionados. Eu fui um artista que posso dizer frustrado. A minha vontade também era me tornar um artista. Em algum momento alguém teve uma sensibilidade e viu que o meu caminho talvez poderia ser melhor como produtor cultural. E hoje eu me reconheço como um bom produtor. Fiz disso uma profissão. Eu ganho a vida trabalhando nos bastidores e ajudando a criar esses artistas de grande projeção. A gente teve muitos que atingiu camadas que a gente não pudesse achar que fosse ocupar. Hoje o movimento funk é o movimento mais forte musicalmente. É o primeiro artista, o MC Fiote, a atingir os números de 1 bilhão de views. Nem o sertanejo com tanto dinheiro, com tanta potência, conseguiu atingir tantos números de visibilidade, visualizações na internet, nas redes sociais, como o nosso movimento. Então a gente passa a entender que o nosso papel de formação é também dar oportunidade para outros jovens. Eu nunca pensei que eu poderia, por exemplo, estar aqui no espaço como esse, falando de funk. Primeiro que a gente não é entendido como movimento cultural, é só entendido como música, né? Socialmente, estruturalmente, a gente tem modo de falar, forma de dizer, né? Forma de se vestir, o processo de desenvolvimento entre a gente, então a gente se reconhece. O Estado ainda tem dificuldade. O ano passado, por exemplo, estava sendo votado no Senado Federal uma lei que visava criminalizar o movimento funk como crime de saúde pública. Ou seja, era o Estado tentando responsabilizar os nossos jovens pela falta de oportunidade, né? Ou seja, a presença da ausência de políticas públicas dentro das quebradas, identificado por aquilo que é os fluxos. Alguém de vocês já foi em algum fluxo? Eu não sei se aqui tem, mas na capital tem muito. Alguém já foi aqui? Baile de rua, fluxo. Então, a primeira oportunidade que eu tenho para falar que aquilo não é culpa do movimento funk. Toca funk porque é a realidade do jovem da periferia. Aquilo é ausência de políticas públicas. Aquilo é ausência do Estado. É falta de oportunidade. A gente tem feito muito bem em ocupar o espaço público.
como funkeiro e morador de comunidade, também não vejo que é interessante aquele formato de festas para nós, porque atrapalha a minha família, atrapalha os meus pais, e o que atrapalha para mim, eu também enxergo que atrapalha para os outros. O baile funk é interessante na porta do outro, não é bom na minha porta. Então a gente tem que desconstruir que aquilo não é culpa do movimento funk, é culpa de ausência de políticas públicas. E com um projeto, a partir dessa lógica de lei que tentava avisar e criminalizar mais uma vez os nossos, mais uma vez o movimento de preto, mais uma vez o movimento de juventude, assim como aconteceu com o samba, como o rap, está se repetindo a dose com a gente. Por exemplo, o samba, ele também foi criminalizado na mesma proporção. Na década de 60, 70, foi criada uma lei chamada Lei da Vadiagem. Qualquer pessoa que era identificada como sambista, ou seja, jovem preto da periferia com pandeiro na mão, era tido como crime, por exemplo, e era detido por essas questões. Isso está acontecendo com a gente do mesmo jeito. Então a nossa luta, a partir de uma possibilidade de formar artisticamente, virou um movimento de formação política também de muita resistência. A gente, nas lutas contra o golpe, a gente tem se posicionado. Infelizmente não é todo MC, né? Mas esse é o caminho que a gente acredita que possa fazer com que esses 20 milhões de funkeiros, ou seja, 10% da população do nosso país, se algum dia, pelo menos 30% deles estiverem politizados com a consciência que também as letras deles têm que ser direcionado para outro caminho, que o artista ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, mas a nossa preocupação maior é com as mulheres e com as crianças, com os homens também, né? Mas esse é o caminho que a gente deve a partir do que a gente construiu, e eu deixo aqui também para as pessoas que ocuparam, que o caminho que vocês estão fazendo, né? Tem a oportunidade de errar bastante em cima para que possa acertar lá na frente. Para cada líder, para cada acerto dele, tenha certeza que ele errou de 10 a 15 vezes pelo menos. Então não tenha medo de errar, peçam, não tenha medo de perguntar para as outras pessoas que sejam mais orientadas e construa a partir da sensibilidade que vocês têm, porque senão é capaz de chegar movimentos, outros, que colocarem bandeiras para vocês que não fazem parte das lutas de vocês. É isso. Para finalizar aqui... primeiramente, bom dia. Segundamente, ele não. Acho que né? Porque... E é o seguinte, eu queria perguntar para a moça ali do Bíblia Negra, é isso? Isso, você mesmo. Como foi participar da Marcha das Vadias, que foi um movimento incrivelmente importante para a luta feminista? Eu queria que você falasse a respeito, porque assim, agora do terceiro ano, foi citado em uma das aulas, mas até então não tinha sido falado, eu já tinha lido a respeito, e eu sei que boa parte dos meus colegas não tem nem ideia do que é isso. Você poderia falar um pouco a respeito, por favor? Posso. Eu vou até linkar. Aí eu vou pedir só para a roda, então, que se organize, né, para 5 minutos, por conta do motorista que tem que ir embora. E a gente vai fazer uma foto junto, tá bom? Ok, vai ser rapidinho. Eu vou até linkar a sua pergunta com uma coisa que a colega falou sobre o que a gente chama de backlash ou contragolpe, que é a reação que está tendo. A gente costuma não ligar movimentos políticos de reação ou movimentos políticos reacionários de direita a movimentos progressistas. O que acontece toda vez que você tem um movimento progressista na sociedade? Você tem uma reação da direita, que é quem detém os meios quem detém os meios de informação, é quem detém grande parte do dinheiro que circula para criar informação e ideologia, voltando-se contra os movimentos de progressismo e tentando fazer com que o reacionarismo, o conservadorismo volte a ser status quo e volte a ser ideologia dominante, certo? É por isso que a gente tem esses movimentos de bombardeio de informação contra os movimentos sociais. Esse é um dos problemas. E um dos estopins foi a Marcha das Vadias, que começou lá em 2011, quando um chefe de segurança de uma universidade, devido a uma onda de estupros, eu não sei se vocês sabem, mas a arquitetura das universidades ela é extremamente ampla, erma, tem muitas árvores esparsas, muito espaço vazio, e alunas que estudam à noite estão recorrentemente expostas a estupros. Isso acontece em todos os campi do mundo. Não é um problema do Brasil, não é um problema do Canadá, não é um problema de todos os campi. E o ambiente universitário, por ter sempre jovens entre 18 e 25 anos, e estar sempre exposto a bebidas alcoólicas e drogas também, e festas sem supervisão, é isso que eles dizem. Na verdade, droga não provoca estupro, álcool não provoca estupro, o que provoca estupro é estuprador. Sempre. Isso é o que eles dizem. A culpa é sempre, culpe o álcool, você não pode culpar pessoas. E eles dizem que o problema dos estupros é o ambiente, o álcool e a droga,
e essas mulheres estão sempre sofrendo essas ondas de estupros nas universidades. O cara sobe num palanque, vai falar sobre a onda de estupro e diz que se as mulheres não se vestissem como vadias, elas não seriam estupradas. As canadenses, como não são mulheres, já são mulheres de uma terceira onda de feministas, elas são plenamente conscientes dos seus direitos de saírem nuas na rua se elas quiserem com 3 graus de temperatura lá e de não ter os seus corpos tocados. Elas fizeram o que elas chamaram de slut walk. Elas saíram todo mundo de lingerie na rua e falando, eu posso sair pelada se eu quiser e ninguém tem o direito de me estuprar. Não é a minha roupa que dá permissão que outra pessoa faça sexo comigo sem consentimento. E isso daí foi um auê, porque tipo, eram milhares e milhares e milhares de mulheres de todas as idades na rua. Quando as pessoas falam que as feministas são safadas, que ficam mostrando os peitos na rua, e aí eles fazem a parada das gostosas, gente, vocês não têm ideia do que eram as tiazinhas de 70 anos saindo na rua de Quebec. Era uma coisa, era um acontecimento, mas era um statement, era você sair por aí e dizer, o corpo é meu, você não tem direito de tocar no meu corpo por conta de uma peça de roupa, até porque se roupas evitassem estupro, mulheres do Irã não seriam estupradas. Criancinhas de 3 anos não seriam estupradas dentro de casa. Velhinhas de 80 anos na Nigéria não seriam estupradas. Vocês entendem? A relação entre roupa e estupro não está aprovada. Agora, a relação entre locais ermos, oportunidade e homens machistas, sim. Então, essa é a grande, como é que eu diria? É a grande matemática que não se quer fazer. Por que as pessoas não falam sobre machismo? Ou por que elas não querem falar? E quando falam, você tem um grande problema. Ou se faz um grande discurso sobre o machismo como um monstro invisível que paira sobre a cabeça das pessoas, sobre uma estrutura invisível que não é, composta de pessoas, de cultura e dessa ideologia. Inclusive, a ideologia conservadora fala muito sobre as vagabundas, sobre as vadias, sobre as que se vestem como putas. É sempre a mulher, né, que é a causadora do desejo irrefreável dos homens. O que a gente faz com cachorros e gatos quando eles não controlam o próprio desejo, mijam em tudo, mordem outros cachorros e machucam as cadelas? A gente castra, certo? O que a gente faz com os leões quando eles pegam e ficam completamente fora de controle e machucam pessoas? Sim, eu já ouvi uma vez uma comparação com o machismo que é: se você não quer, você não vai pegar e entrar ensanguentada na piscina com tubarões e você também não pode entrar sangrando na jaula do leão. O que vocês fariam se vocês dessem de cara com o leão e tivessem uma espingarda na mão? Se entra um leão nessa sala, a gente faz o quê? A gente mata. Certo? Homens estão se comparando a animais selvagens e a cachorros e gatos no cio. O que a gente faz com esses bichos? A gente castra e a gente mata. Aí depois dizem que as feministas é que querem matar e castrar homens. Mas essa comparação quem fez não fui eu. Foram masculinistas dessas páginas que ameaçam a gente dentro do Bibliopreta. Então, a verdade é, há uma defesa irracional do machismo como uma face inevitável da testosterona dentro do ambiente biológico, digamos assim, de um corpo masculino, e uma espécie de maldade inerente do corpo feminino que habita na roupa, na existência feminina, nos lugares onde você anda, no sapato que você veste, na menina de 3 anos andando de fralda em casa, enfim. O machismo é um problema cultural, é um problema ideológico. É a crença na necessidade que os homens têm de dominar o corpo das mulheres. E foi para isso que a Slut Walk nasceu. E foi por isso que a gente trouxe ela para cá. Mas ela acabou sendo esmagada pela onda de conservadorismo e a gente precisa ressuscitar ela. Está aí um bom coletivo para criar, meninas. Criem um coletivo feminista na colégio de vocês. Talvez não uma Slut Walk, mas está aí uma boa ideia. Pessoal, agradeço muito, então, a participação de vocês. Como eu disse no início, esperamos vocês, estudantes universitários, engajados na nossa luta também pela manutenção de uma universidade pública, né, e no sentido mais profundo disso, solidária e que realmente cumpra suas funções sociais para aquilo que ela foi criada e não para apenas uma elite ou uma ideologia mercadológica, né? E para isso a gente precisa exercer a resistência também desde já, né? Então a gente agradece, vamos continuar a parceria, vamos tirar uma foto aqui junto. Agradeço também a Roda que vai estar aí à tarde.